Irmãos, eu estava me lembrando aqui de quando eu entreguei minha vida para Jesus, muitos anos atrás. Eu tinha 18 anos. Aí eu estava comentando agora com a minha esposa aqui do quanto era bom aquele momento, do primeiro amor. E eu tinha uma sede muito grande de ouvir testemunhos, ouvir histórias do que os outros estavam experimentando, dos milagres que Deus estava fazendo. E aí então, um amigo meu lá da igreja, ele levou uma fita cassete. Você lembra dessas fitas cassete? Você que é das antigas, né? Eu sou de 1983. Ele levou essa fita do filho do Costinha. Costinha foi um dos maiores humoristas, que já teve no Brasil. Por sinal, falava muita bobeira, mas o filho do Costinha se converteu. Irmãos, o testemunho dele, olha, é para você rir, é para você chorar. Eu nunca fui tão impactado por um testemunho como dele, sério mesmo. Eu já assisti muitos testemunhos, mas igual a esse eu nunca vi. Foi uma coisa maravilhosa e aquilo mexeu tanto comigo e aquilo me fez acreditar que o nosso Deus é um Deus de milagres, Deus de sobrenatural. Então assista o vídeo aqui agora até o final, porque o final é surpreendente, irmãos. Tenho certeza sua fé vai ser muito edificada, tá bom? E não se esqueça depois de compartilhar e se inscrever aqui no meu canal, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia. Glória a Deus, assiste aí. Algumas pessoas perguntaram por que eu não estive ontem na Lagoinha. Houve um problema ontem e não deu para mim estar, mas uma próxima oportunidade Deus vai abrir aquela porta e nós vamos estar. O pastor estava falando sobre Jesus. E eu me lembrei de um dia que eu morava em São Paulo e fui à feira de manhã em frente à minha casa e pedi um pastel para uma japonesa, e a japonesa estava brigando com um rapaz e ela dizia para o rapaz dizia para ela que veio da ameba. Falou, eu vim de uma ameba. E ela dizia, larga de ser ignorante, você veio de um macaco. E eu esperando o pastel, e eu vi que a briga começou a ficar acirrada. Ele jurava que era ameba e ela não abria a mão do macaco. Chegou a um ponto a briga que os dois olharam para mim, e eu esperando o pastel quieto. E ela disse, rapaz, por favor, viemos da ameba ou do macaco? Eu disse, olha, sinceramente, eu não tenho nada a ver com a família de vocês. Se o teu pai é um macaco e a tua mãe é uma ameba, o problema é deles. Eu vim do Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Acabou a briga no ato. Devem estar brigando até hoje. Uma queria, chegou quase a chorar, mas eu vim do macaco. Eu vim de Deus. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. E você vai abrir a sua Bíblia em Levítico capítulo 8, no Velho Testamento. Levítico capítulo 8, versículo 12 e depois versículo 23. Levítico capítulo 8, versículo 12. Página 117, na minha página 98, está entre 90 e 120 ali. No comecinho. Levítico, capítulo 8. Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico 8, 12 diz assim: depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Versículo 23. Moisés também imolou um cordeiro e tomou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar direito da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Sabe, amados, eu já passei por algumas religiões. Já fui macumbeiro, já fui da Seixonoye, já fui do Perfect Liberty, já fui da yoga e já fui de algumas outras. E nunca tinha compreendido quem era Jesus. Jesus para alguns é alguém que morreu e está lá morto até hoje. Para outros é Deus
mas não tem poder como Deus tem. Para alguns católicos, outro dia eu vi um adesivo num carro e dizia assim: tudo por Jesus, nunca sem Maria. Você pode falar mal de Jesus, mas não pode tocar em Maria. Para outros, Jesus é alguém que foi um grande profeta. Se você perguntar para um judeu quem foi Jesus, ele vai dizer: foi um grande profeta, talvez quase igual a Moisés, eles falam. Para outros, Jesus foi alguém que morreu junto com a história. Mas como disse o pastor, há 2000 anos atrás Jesus morreu e ressuscitou. E há provas que o corpo dele não está mais lá, porque senão ficaria resíduos ou pó, que durante 2000 anos virou pó aquilo ali. Mas não há nada sobre o túmulo de Jesus, nada vezes nada, porque Jesus ressuscitou. Agora, mais interessante, Jesus nunca fundou uma escola. Você conhece alguma escola fundada por Jesus? Não, mas nenhuma escola tem a ousadia de dizer que tem mais adeptos do que ele. Jesus nunca fundou um exército, mas ele, só com a sua palavra e os seus discípulos, fizeram mais gente desistir das armas do que qualquer outro que nasceu antes ou depois. Jesus nunca escreveu um livro, presta atenção, nunca pegou uma caneta e falou: vou escrever um livro e deixar para os outros. Não, escreveram sobre ele. Entretanto, o livro que fala dele é best-seller mundial. Voltaire, um dos maiores escritores de alguns séculos atrás, Voltaire foi um ateu. Não era um ateu graças a Deus como muitos hoje, era um ateu. Ele escreveu um livro e disse assim: daqui a 100 anos a Bíblia será livro de museu e o meu livro vai estar em cada casa. O livro dele durou 3 edições. Voltaire morreu e Deus fez um negocinho aí. A casa onde morava Voltaire hoje é a Sociedade Bíblica Francesa. É onde fabrica a Bíblia. Ninguém pode, irmãos, negar a existência de Deus. Eu conheço um ateu e a gente discutindo, e eu falava: você precisa crer em Jesus, meu irmão. Você é ateu por quê? Eu não conheço nenhum ateu, só você. Ele falou: eu sou ateu, graças a Deus. Falou: eu quero continuar sendo ateu. Ele era um ateu que cria em Deus. Eu falei: então você crê em Deus? Ele falou: eu creio, mas eu quero ser ateu. Ele é um cientista e ele fala: qualquer cientista, Alexandre, crê em Deus lá no fundo, porque se você pegar o ser humano, não há ninguém, queridos, não há um cientista no mundo que crie vida do nada. Não existe nenhum, não existe nada perto disso. Criar vida, ressuscitar um passarinho, não ressuscita, ninguém ressuscita. Deus é o único que cria vida do nada. Os homens estão tentando descobrir tanta coisa, não descobriram nem a cura para a gripe. Me dá um remédio que cura minha gripe em 10 minutos. Não existe. Não existe. O homem é limitado, mas Deus é soberano. Eu não conhecia Deus. Um dia eu estava lendo esse versículo, porque eu estava na minha casa orando e disse: Deus, por que é que o Senhor me ama tanto? Eu era um miserável, só teve a capacidade de ir me buscar, só teve trabalho de me buscar. Eu não era ninguém, Deus, para o Senhor. E Deus me ensinou algo tremendo que eu quero passar para os irmãos. Deus me ensinou nesse versículo algo muito tremendo. Deus disse para mim: Alexandre, eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com o meu povo na terra. Eu sou um Deus de alianças. Eu fiz aliança com Moisés, eu fiz aliança com Abraão, eu fiz aliança com Davi. Eu sou um Deus que cumpre aliança. E eu tenho uma aliança com você. E me ensinou através desse versículo uma coisa tremenda, porque a verdade da palavra de Deus é paralela. Uma é o que a gente lê aqui e outra é a que Deus quer transmitir para nós. Moisés estava consagrando a Arão, e diz o versículo 12 que ele pegou azeite da unção e jogou sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Deus me disse: Alexandre, da mesma maneira que Moisés derramou do azeite sobre a cabeça de Arão, aquele que me aceita como Salvador, eu coloco um selo no coração, e o selo do Espírito Santo de Deus. É um selo, meu irmão, que o diabo reconhece. É como um passaporte. Para você entrar nos Estados Unidos, você precisa de um carimbo, do visto,
Para você entrar no céu, você precisa do carimbo de Deus, é o Espírito Santo dentro do seu coração. Senão você não entra, porque lá precisa de visto. Não é um país que não precisa de visto. Se for para Portugal, não precisa de visto. Agora a França abriu, você não precisa de visto. Mas para o céu você precisa de visto. E o único que carimba é Jesus. E o passaporte é o Espírito Santo dentro do seu coração. E Deus falou assim: mas eu fiz outra aliança superior, Alexandre. Moisés tomou do sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o seu pé direito. Deus me disse: quando você me aceitou como seu Salvador, eu tiro do sangue do meu filho Jesus e coloco sobre a sua orelha, sobre a sua mão e sobre o seu pé. Eu disse: mas eu nunca vi. Ele falou: nem vai ver. Se você olhar seus irmãos em Cristo, nenhum tem sangue. Agora, se você sair da igreja e se encontrar em um lugar onde está infestado de demônios, prontos a te atacar, eles enxergam sangue. E eles vão olhar o sangue sobre a sua orelha, sobre a sua mão e sobre seu pé. E eles não vão tocar na tua vida, porque o sangue do Cordeiro de Deus tem todo o poder. E disse mais: Alexandre, a minha aliança é algo tremendo. Olha para a sua mão esquerda. E eu olhei. E ele disse: o que é que você tem aí? Eu disse: eu tenho uma aliança. Ele falou: pois é, você tem uma aliança com a sua esposa Luciana. Eu queria até apresentar a minha esposa Luciana. Cadê ela? A moça mais bonita do Brasil. Um dia, irmãos, o pastor Jorge Linhares perguntou para mim: como você tão feio arrumar uma esposa tão bonita? Eu disse: muito jejum. Irmãos, Deus falou assim para mim: olha para sua mão esquerda. Eu falei: eu tenho uma aliança. Ele falou: pois é, um dia você falou diante de mim e diante do povo que você aceitava a Luciane como sua legítima esposa, e colocaram uma aliança no seu dedo para firmar a união. Ora, Alexandre, se você for para Belo Horizonte, na Igreja Batista Floresta, e não levar a sua esposa, não há problema algum. As pessoas vão olhar na sua mão esquerda e vão ver que você tem compromisso com outra pessoa, que você, em outras palavras, não está disponível. Pois o selo meu dentro do seu coração e o meu sangue na sua orelha, na sua mão e no seu pé, diz para o diabo uma coisa só: ele não está disponível. Vai pegar outro, porque ele é noivo, ele está sendo preparado para um casamento, e o diabo não pode tocar na sua vida. Tem muito crente que tem medo do diabo, até descobrir que é o diabo que tem medo de você, porque dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. Eu, quando era macumbeiro, não tinha medo do diabo por um motivo: eu não sabia que era o diabo. Há 10 anos atrás, queridos, há 12 anos atrás, para ser mais exato, quando eu morava no Rio de Janeiro, o meu pai era um homem muito rico. Meu pai comprou uma cobertura no bairro da Gávea, no Rio. Eu estive no Rio agora tem 3 semanas pregando, e eu fui lá no apartamento onde eu morei. Meu pai comprou uma cobertura e deu de presente para minha mãe. Minha mãe achou a cobertura pequena, falou: muito pequeno, compra a cobertura do lado. Então meu pai comprou a do lado, quebrou as paredes, ficou uma cobertura de 700 metros quadrados. Ela falou: tá pequena, compra o apartamento de baixo. Ele comprou o de baixo. Moral da história: ele comprou 3 andares e foi furando. Então era um triplex. Irmão, só para você ter uma ideia, tinha telefone para se comunicar dentro do apartamento. Às vezes eu falava para a empregada: me encontra na sala tal. Meu pai fazia Cooper na minha sala. Aí minha mãe falou assim: eu quero mais uma coisa, eu quero construir uma igreja aqui em cima. Meu pai falou: mas aqui em cima onde? Ela falou: manda fechar em cima, constrói uma igreja em cima de tudo. Aí nós fomos falar com o engenheiro. É possível? É. Meu pai construiu uma igreja imitando a Catedral da Aparecida em cima do quarto da minha mãe. Então minha mãe subia aquelas imagens todas, mas eu não entendia por que meu pai fazia isso com a minha mãe. Minha mãe entrava num shopping e gastava 3, 4 mil dólares em roupa, e meu pai pagava 9 empregados para cuidar da minha mãe. Mas eu fui descobrindo quando fui crescendo: minha mãe era viciada, e meu pai tinha uma vergonha terrível, e meu pai queria comprar a minha mãe para que ela ficasse quieta, para que ela não desse trabalho.
A minha mãe tinha um problema sério. Ela comprou um remedinho que muita gente toma, chamado Lexotan, e começou a tomar Lexotan. De 2 ela passou para 4, de 4 ela passou para 8, e de 8 ela passou para 16. Ela chegou a tomar uma caixa de Lexotan por dia. Então meu pai falou, vai para o psiquiatra, e começou a pagar a psiquiatra. Eu vi as formandas aqui de psicologia. Meu pai tinha uma piada, vocês não levam a mal. A piada era a seguinte: a psicóloga cria o castelo e o psiquiatra cobra aluguel. Meu pai falou, eu comprei o castelo para sua mãe, ela mora dentro, e estão me cobrando aluguel de todo jeito. $2.000 por semana, Alexandre, eu gasto em médico. Os melhores psiquiatras do Brasil estiveram na minha casa. Um disse assim, olha, para acabar com o Lexotan, ela tem que trocar o remédio. Então você vai dar Valium, porque Valium é fraquinho. Depois de 4 meses, minha mãe estava tomando uma caixa de Valium e uma caixa de Lexotan. Aí o outro falou assim, para acabar com os dois, sua esposa está com um problema de lítio no cérebro, e nós vamos dar um remédio chamado Anafranil. Remédio violento, caixa preta, só compra com RG. E minha mãe ficou viciada em Anafranil, Lexotan e Valium. Eu via minha mãe ficar 1 semana na cama, sem tirar o penhoar. Não tomava banho. E meu pai tinha vergonha disso. Se minha mãe falasse, eu quero uma televisão 70 polegadas, ele mandava a Mitsubishi construir. Ele mandava a Philco inventar para pagar. Porque ele queria que minha mãe ficasse quieta e não desse isso, que isso não vazasse para o meio dos artistas, para o meio da onde ele trabalhava. Meu pai, há 12 anos atrás, tinha um nome tremendo. Era o humorista mais popular do Brasil. Não o mais conhecido, mas o mais popular. Índio Chavante conhecia Costinha. Quem não conheceu Costinha? Meu pai começou a ganhar muito dinheiro. A minha mãe, um dia minha mãe é neta de italiano calabrês. Ou seja, ela fala 3 tons acima do meu. Agora ela está melhor, que se converteu. Mas ela falava muito alto. Mas um dia minha mãe saiu do quarto e falou, Alexandre, eu sou uma católica. A minha família era católica, apostólica e espírita. Católica porque todo mundo que nasce no Brasil se pergunta, o que você é? Sou católico. E ela era uma espírita fajuta. Mas um dia ela falou para mim, Deus é o único que pode me libertar desses remédios, Alexandre. Eu já fui em tudo que é psiquiatra, psicólogo, já fui em tudo, já fui até em vidente, já fiz cirurgia espiritual na minha cabeça, não resolveu nada, mas eu vou atrás de Deus. Eu cato Deus onde Ele estiver. E saiu atrás de Deus. Um dia ela chegou na minha casa feliz da vida, falou, achei Deus. Falei, achou rápido, hein? Ela falou, achei. Eu vou ser seguidora de um homem chamado Allan Kardec. Conhece ele? Eu falei, não. Uma pilha de livros, Nosso Lar, psicografado por André Luiz, o cristianismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Allan Kardec é o pai do Espiritismo. E ela leu tudo, fretou um jatinho, foi lá onde estava Chico Xavier, tomou um passe dele, pediu para psicografar alguma coisa. 6 meses depois ela chegou em casa chorando. Disse, Deus não está lá não. Eu falei, por quê? Porque eles falaram que para mim não tem jeito, é karma. Eu pequei demais. Reencarnei, estou reencarnando faz não sei quanto tempo, Alexandre. E eles falaram que essa é a última reencarnação, então está tudo despejando em cima de mim. Eu estou com um karma, Alexandre, que vale por uns 10. E eles falaram que não tem jeito não. Pode dar passe a vida toda, meu karma é muito grande, o meu vale pelo teu, pela família toda, está tudo em cima de mim. Agora, interessante, eu sei que tem pessoas aqui que já foram em alguma mãe de santo, ou não precisa nem ser mãe de santo, agora existe a nova era, que crê em reencarnação. E é interessante uma coisa, você nunca foi o faxineiro da rainha, você sempre foi a rainha. Já viu isso? Eles nunca falam, você foi a faxineira de Nero, eles falam, você foi Nero. A minha mãe tinha sido a rainha de Sabá. Depois ela foi sacerdotisa naquela cidade Atlântida. Mas onde vai a imaginação do homem? E a burrice também ia acreditar num negócio desse. Até os mamonas que morreram,
que consternou todo o Brasil. Até o Dinho já está baixando. Baixou agora, não sei onde. Falando, não chore mais, o avião era para a direita, mas eu fui lá e dei um tapa, a manivela foi para a esquerda. Mas tem gente que acredita num negócio desse. Aí vem a mãe de Ná, cuidado que o shopping vai cair. Cai o shopping, ela fala, eu não falei nada. Eu fui pregar perto de Londrina, o shopping de Londrina não consegue estrear, porque a mãe de Ná teve lá e falou que vai cair. Nenhum empresário quer pôr dinheiro lá, o prefeito está processando a mãe de Ná. Nós gastamos 10 milhões de dólares no shopping, a senhora vem amaldiçoar o shopping, a senhora vai ser processada. Minha mãe se desiludiu. Um dia chegou na minha casa mais feliz ainda, falou, agora achei Deus. Onde está Deus, mãe? Eu vou ser seguidor da Seishonoye, um homem chamado Masaharu Taniguchi, cheio de livros do Taniguchi. Me levou num culto deles. É bonito ver. Não, sem brincadeira, irmãos. O culto assim é bonito, eles falam umas palavras bonitas, mas daqui a pouco começa a adoração aos mortos, aí que a coisa pega. Um dia eu tô lá, sentadinho com a minha mãe, e tem a sessão do riso, e ela me levou logo nesse dia. Todo mundo tinha que rir. Então um olhava para a cara do outro, começava a rir, porque eles falaram que a risada cura os mal. E eu fiquei sério olhando aquele monte de gente boba caindo no chão de rir. Eu falei, mas o que é isso? Aí eu comecei a ter crise de riso, porque eu ficava olhando a cara deles. Um japonês rolando no chão e... Aí depois serviram um café e eu pensei, bom, vai vir uma torrada. Não, veio rosa. Eu pensei, que bom, vai distribuir, não é para comer. Minha mãe ficou viciada em rosa. Como comia rosa, minha mãe? Eles falam que é bom para digestão. Depois, todo mundo em silêncio. E eu lá quieto. Aí eles falaram assim, nós vamos colocar uma música, cada um vai sair do seu próprio corpo. E colocaram um monte de música, umas músicas, pareciam uns ventos assim, bonito. E fecharam os olhos. A minha mãe falou, eu vou dar uma volta, aí já volta aí. E o japonês falou, você pode ir para o sol, para a lua, para onde você quiser. E eu fiquei lá, um olho fechado e outro aberto, só olhando. E o japonês falou, agora eu estou sentindo que todo mundo já saiu. E eu estou lá, eu falei, eu não sei não. Aí o japonês viu que eu não saí, veio para trás de mim, falou, diga irmão, onde você está? Eu falei, estou aqui mesmo. Falei, eu tô tentando sair, mas meu corpo vai junto, japonês. Não tem jeito não. Aí se você não quer dar uma volta, não? Eu falei, eu tô tentando, mas meu corpo acompanha. Não dá pra sair. Aí um dia ela chegou na minha casa chorando. Tinha uma oração chamada Shinzokan em japonês. Não sabe nem o que tá falando, e tem que orar aquilo lá. Pra chegar no Dissô, que é o paraíso da Seishonoye. Queridos, minha mãe chegou chorando um dia em casa, porque eles falaram assim, olha, teu caso já é mais grave. Haja Shinzokan e haja Dissô. Vai demorar. Teu caso é grave. A senhora está viciada. Minha mãe chegou chorando e falou, Deus não está na Seishonoye. Um dia ela chegou mais animada e disse, é a última porta que eu bato, mas essa Deus está lá. Eu falei, o que você vai ser agora? Ela falou, macumbeira. Eu tive lá, Alexandre, o negócio é quente. Baixou teu bisavô, tua bisavó, a família toda que morreu estava lá. Reunião da familiar. Conversei com todos eles. Teu avô tá bem, tá enxutão. Você é macumbeira, Alexandre. Você é do candomblé. E lá vai ela pro candomblé. Primeiro Umbanda. Depois ela falou, Umbanda é fraquinha. Já mergulhou de cabeça no candomblé. Um dia ela chegou na minha casa e disse, Alexandre, eu vou ficar 3 dias trancada lá, porque eles falaram que eu preciso fazer cabeça. Eu tenho muita mediunidade. Essa é outra coisa. Se você entrar num centro espírita, nunca você não tem mediunidade. Sempre tem. E sempre tem muita. E sempre pai de santo fala, precisa desenvolver. Eu conheço, que eu já fui um. Tem que desenvolver. Isso é muita mediunidade, não tem nada, mas eles falam, tem que ter. Não, tem muita. Olha, minha mãe ficou 3 dias trancada num quarto.
para ficar curada dos remédios. Rasparam a cabeça da minha mãe, careca. 3 dias tomando sangue de bicho e comendo comida podre, porque eles prometeram que Yansan ia libertar minha mãe. Depois dos 3 dias, que eu não posso contar muita coisa, porque senão você ia enjoar, deram um banho na minha mãe com uma erva que fedia. Ai, como fedia aquela erva. 1 quilômetro, você sentiu o cheiro e falar para ela: 3 dias você não pode tomar banho, que é para descarregar. Minha mãe foi para casa, tadinha, careca e fedida. Eu morava no 15º andar. Quando ela chegou no primeiro, meu pai falou: que cheiro é esse, Alexandre? E ela pegou o elevador, ele falou: o cheiro tá subindo. Ela tocou a campainha e falou: o cheiro tá na porta. Quando olhou minha mãe careca, com os fiapos, ele falou: Laurete, querida, que fedor é esse? Ela falou: é para descarregar. Ele falou: pois não, vai, o banheiro é ali, ó. Ela disse: não, 3 dias eu não posso tomar banho, agora é uma prova de amor. Ele falou: não te amo tanto assim não, eu vou pro hotel, você fica aí. Careca eu aguento, fedendo não dá não, Laurete. Eu vou dormir na cama com você, não tem jeito não. E foi pro hotel mesmo, falou: quando você tomar um banho você me liga. Minha mãe se trancou no quarto, eu mandei comprar uns Bom Ar, sabe Bom Ar? E ficava passando, porque ó, irmão, era fedia demais, passando. Um dia minha mãe dormiu, eu dei um banho de Bom Ar nela, quase matei minha mãe, porque entrou no olho. Bom Ar. Ela pediu um café, os 9 empregados ficavam falando: leva você que eu levei ontem, vai você, vai. Por causa do fedor. É fedor demais. Mas que erva fedida aquela. 3 dias depois meu pai voltou, falou: ó, tomou um banho, tomei, então eu volto para casa. Voltou, meu pai voltou. Aí minha mãe disse: olha, Alexandre, você tem que ir no centro. Falei: fazer o quê? Não, você tem que ir lá, porque amanhã eu vou receber a tal da Yansan. Você tem que ver, Alexandre, é uma noite especial. Lá fui eu pro centro, sexta-feira, meia-noite, baixou a Yansan nela. E não baixou só a Yansan, baixou 5 pombagiros atrás. E eu vi minha mãe tomar 1 litro de pinga. Se você nunca viu, se nunca participou de uma sessão, talvez você ache fantástico demais, mas eu já participei de muitas. 1 litro de pinga no gargalo, e não ficava bêbada. E quando o espírito saía, até o cheiro de pinga sumia da boca dela. E eu disse: mãe, a senhora fica muito mudada. Ela disse: não, mas eu vou ficar curada, Alexandre. Eu vou ficar curado, eu estou dando meu corpo para eles e eles falaram que vai me curar. Aí o pai de santo olhou para mim e falou: Alexandre, você tem mais mediunidade que ela. Eu tinha 13 anos para 14. Alexandre, você vai ser o maior pai de santo do Rio de Janeiro. Com 14 anos eu recebia 8 espíritos dentro de um centro. Com 15 anos eu já estava sendo preparado para ser um pai de santo. Com 15 anos eu já saía do meu corpo, eu ia para outros lugares. Isso é uma coisa muito difícil de explicar, porque nem eu sei muito bem o que acontece. Mas você sai do seu corpo literalmente, como viagem astral que a Nova Era fala, mas no espiritismo chama desdobramento. Saía do meu corpo, ia para outros lugares. E eu disse ontem que o pai de santo falou para mim: tem 3 lições que você vai aprender para nunca fazer. Não faz macumba para crente, macumba em crente não pega. E não deixa pastor orar por você, porque pastor pôs a mão em você, você está perdido. Então eu tinha pavor de crente, horror a crente, tinha medo de... Comprei uma Bíblia um dia, o diabo me cegava, né? Um dia eu falei: pastor, assim, pastor, eu estou assistindo Rex Hamber. Ele falou: não faça isso, assiste filme pornográfico, mas Rex Hamber não. Pastor Rex Hamber tinha um programa na televisão, o pai de santo falou: não assista esse homem. Jimmy Swaggart, fuja. Piorou, pior que o Rex Hamber. Não assista, porque eles fazem lavagem cerebral. Lá no Rio de Janeiro não chamava crente, chamava os Bíblia. Os Bíblia é tudo ignorante. Você conhece algum rico Bíblia? Só pobre.
Falei, é verdade. Ele falou, então é tudo burro, tudo ignorante, Alexandre. Fuja deles. Crente acreditar que Adão e Eva existiu? O que é isso? Que Jesus estava lá na cruz e ressuscitou? Não, fica longe deles. Eu tinha medo de crente. Comprei uma Bíblia. Ele falou, o dia que você lê a Bíblia, o Espírito vai te pegar. Ficava fechadinho porque eu não podia ler. Usava branco todo dia. Um garoto de 15 anos, irmão, quer jogar bola? Não pode, porque o Espírito falava, hoje você não vai jogar bola. E acabou, 3 horas da manhã, estou dormindo. Eu tinha clarividência em último grau, via os Espíritos como estou vendo você. O Espírito entrou no meu quarto e falou, compra 100 garrafas de pinga e me entrega no cemitério tal. Eu falei, mas são 3 horas da manhã. Ele falou, o problema é teu. Sumiu. E se eu não fizesse isso, quebrar a minha perna, e eu podia morrer. Eu quero dizer uma coisa aqui, macumba pega e mata, só não pega em crente. Cheio do Espírito Santo, que crê na palavra. Um dia uma crente, eu fui viajar lá em São Paulo, estava lá em São Paulo, a crente falou, vamos na minha casa orar por mim, porque tem macumbeiro do lado esquerdo e do lado direito. Eu falei, então minha irmã, você profetiza que eles serão salvos? Não, mas eles jogam macumba no meu terreno. Eu falei, macumba não pega em crente, querida. E se pegar, eu falei, você precisa nascer de novo, porque Jesus Cristo detém o poder no céu e na terra. Lá no centro meu nome não era Alexandre, meu nome era Cavalo, Cavalo dos Espíritas, dos Espíritos. Um dia minha mãe olhou para mim e disse, Alexandre, 7 meses que eu entreguei meu corpo, mais do que 7 meses, 1 ano que eu entreguei meu corpo aos Espíritos, recebo, passo vergonha, bebo pinga, e eles não vão me libertar. Já falaram que eu vou ficar viciado em remédio, porque meu caso não tem jeito, é karma. Pois fica sabendo, Alexandre, no centro espírita eu não volto mais. Eu falei para ela, então fique sabendo, compra seu terreno no cemitério e prepara teu enterro, mãe, porque a senhora vai morrer. E ela não pisou mais no centro. E um dia eu estou dormindo e a pombagira que ela recebia apareceu para mim e disse, diga à sua mãe que nós vamos matar ela, mas antes de matar, nós vamos deixá-la louca, que é para ela aprender a nunca mais brincar conosco. Eu disse, mãe, a senhora vai ficar louca. Ela falou, eu fico louca, mas no centro eu não volto mais. Era a última porta que eu ia bater, eu te avisei. Agora eu não quero mais saber de nada. Um dia, 8 horas da manhã, eu acordo com meu pai gritando por socorro. A minha mãe estava tendo uma convulsão na cama, babava igual um cachorro, não sabia o próprio nome, não sabia onde estava, não sabia quem era o Costinha e não sabia quem eram os filhos. O psiquiatra foi chamado, ela espancou os psiquiatras que foram lá. Teve que pôr ela numa camisa de força e internar ela no pior hospício do Rio de Janeiro. Uma semana depois o médico ligou pro meu pai e disse, a sua esposa está dando problema demais, Costinha. Já espancou os enfermeiros que chegou, os médicos têm medo dela. 4 dias ela não dorme e não come. Nós já estamos dando mais de 40 comprimidos para ela poder dormir. Ela não dorme, ela vai morrer e eu não serei responsável pela morte dela. Ou o senhor contrata um enfermeiro particular para cuidar da sua esposa, ou sou tirado do meu hospital, porque se ela morrer aqui eu não sou culpado. Meu pai falou, então faz uma lista dos melhores enfermeiros do Rio de Janeiro. E o médico deu uma lista com os melhores enfermeiros do Rio de Janeiro. Falou, tá aqui, Costinha. E o meu pai apontou o dedo no meio da lista. Falou, eu quero esse aqui. E foi contratado um enfermeiro chamado Álvaro. O que meu pai não sabia, nem o diabo, nem minha mãe, nem ninguém, que era aquele enfermeiro, era um crente pentecostal cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio de Deus. Aquele enfermeiro chegou, olhou para meu pai e disse, Costinha, daqui a 2 dias a sua esposa está fora daqui. Porque ela não nasceu para viver dentro de um hospício. Ele disse, mas como é que o senhor fala isso? Já espancou os psiquiatras, tu tem medo dela? Esse é o hospital mais caro do Rio. Ele falou, porque eu conheço um médico que é o melhor médico do mundo. E ele trabalha pai e filho, em família. E outra, não cobra nada. Meu pai falou, que beleza. Cobra nada? Nada. E você vai contratar ele? Ele falou, já contratei há 10 anos atrás. Trabalha comigo. E vai tirar sua esposa daqui a 2 dias. Os médicos chamaram o enfermeiro e falou, o senhor vai entrar sozinho no quarto?
que a gente amarra ela quebra as correntes lá. Eu vou entrar sozinho. Ah, sozinho? Ele falou, não, sozinho eu não estou, é que você não pode ver os acompanhantes. E entrou no quarto. Eu não sei o que aquele enfermeiro fez, e nem falou, só sei uma coisa, 2 dias depois minha mãe teve alta. E quando ela entrou na minha casa, ela disse, Alexandre, eu acho que eu vou ser crente. Eu falei, mãe, a senhora já não bate bem. O crente piorou, porque os crentes é louco. Ela falou, mas o enfermeiro é crente. Eu falei, ele pôs a mão na tua cabeça? Pôs. Eu falei, então você está perdida, mãe. Orou. Eu falei, então já era. Só ficou louca. Fez uma lavagem cerebral, mãe, na tua cabeça. Ela disse, não. Ele falou que o Deus dos crentes é o Deus Todo-Poderoso. E disse mais, que não adianta eu ficar correndo, que é só eu abrir minha boca com sinceridade, Deus vai falar comigo. Eu falei, estou falando que a senhora não bate bem, como é que Deus vai falar com a senhora? Ela falou, isso é problema dele, eu vou falar com ele. Aleluia. Se trancou no quarto e começou a discutir com Deus. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Tem muita gente que quando está em apuro gosta de correr para a casa de profeta. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você. Porque Deus não manda recado, Ele é teu Pai, mora dentro de você. Quando Deus quiser falar com você através de um profeta, pode ficar onde você está que o profeta te acha. Amém? É antibíblico ir atrás para casamento. Conheço alguns que o marido é incrédulo, está orando para o marido morrer. Corre atrás do profeta, mas corra atrás de Jesus. Amados, a minha mãe se trancou no quarto e começou a brigar com Deus, 1 hora brigando. Os empregados e eu tudo na porta ouvindo. E ela gritava, Deus, mais de 35 anos eu te procuro, Deus. E o Senhor nunca falou comigo. Eu tomo 3 caixas de remédio por dia. Tem semanas, Deus, que eu não tiro minha roupa de dormir. Não tomo banho há 3 dias. E agora vem um crente dizer que todas as portas que eu bati estão errado. Que o Deus dos crentes, que é o Deus Todo-Poderoso, e que eu não precisava passar por humilhação de tomar sangue de galinha e sangue de boi para te chegar até ti. Pois então, Deus, eu estou gritando aqui, o Senhor vai ter que me ouvir. Eu lhe dou 1 minuto para o Senhor falar comigo. Porque se o Senhor não falar comigo em 1 minuto, o Senhor não é poderoso nem aqui nem na China. E eu não quero mais conversa com o Senhor. Irmãos, eu fiquei do lado de fora, os empregados falaram, Deus vai mandar um raio na cabeça dela. Vamos sair de perto. Que vai que o raio chicoteia e cai em nós aqui. Vamos sair de perto. Minha mãe abriu a porta e falou, Deus, 1 minuto. Porque há 35 anos que eu estou atrás da verdade. Se o Senhor me falar, quem está com a verdade? Se é os espíritas, se é os budistas, se é os muçulmanos, se é os crentes, seja lá quem for, eu vou seguir essa religião. Só me fale quem é a verdade. Alexandre falou para mim, eu estava no meio do corredor, falou, coloca o cronômetro aí, porque Deus tem 1 minuto para falar comigo. E ficou no meio da sala esperando Deus falar com ela. Eu coloquei o cronômetro, falei, ai. Até eu já estava pedindo, falei, Deus, fala com ela que ela vai ficar brava demais se eu não falar. Ela tá fera, só conhece ela. Italiana, calabresa, mafiosa. Não, mafiosa não era não. Ela falou, quanto tempo passou? Eu falei, 20 segundos, ainda falta muito, mãe. Mas mãe, como é que Deus vai falar com a senhora, mãe? Cai na real, mãe. Só gritou lá, o prédio inteiro ouviu. Ela falou, Deus deve ter escutado. Mas se escutou, mas como é que Deus vai falar com a senhora? Como é que Deus vai aparecer aqui? Ela falou, isso é problema dele. Quanto tempo? Falei, 35. Eu falei, eu vou começar a falar só 35, para não chegar nunca no minuto. Mas não chegou nos 40 segundos, havia uma mesa do lado de onde ela estava e tinha um telefone. Toca o telefone. E ela atendeu. E uma voz disse para ela assim, olha, eu não conheço a senhora, mas eu estava trabalhando e o Espírito Santo me deu seu número e disse para mim, você tem 1 minuto para ligar para essa mulher e dizer que a verdade que ela procura não está em religião nenhuma, tem um nome, é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré.
É Jesus. A minha mãe caiu de joelho chorando e falou: Alexandre, Deus acabou de falar comigo. Eu falei: mas pelo telefone, mãe. Você ligou a cobrar, nós estamos perdidos. Eu vou mandar a conta pro céu. Ela falou: você pode rir, pode fazer o que você quiser, mas daqui pra frente eu sou crente em Jesus. Entrou no quarto dela, pegou os remédios e jogou fora. Ela falou: Deus acabou de falar comigo. Jesus, Alexandre, é a verdade. Aquele Jesus que eu era católico e nem conversar direito com ele, ele é a verdade, Alexandre. Ele ressuscitou. Eu vou pro quarto, que eu já perdi muito tempo sem Jesus. Eu vou passar o dia com ele. Seu pai chegando, fala para não me incomodar. E já foi pro quarto. Irmãos, pegou a Bíblia católica dela, que era um pouco menor que essa mesa aqui. Aquelas Bíblias com foto, com tudo. E ela não sabia louvor, porque era nova convertida. Então ela cantava as músicas do Roberto Carlos. Jesus Cristo, o dia inteiro. Meu pai chegou e falou: o que aconteceu com a tua mãe? Eu falei: virou crente, pai. Ele falou: mas logo crente. Ele falou: eu vou ligar para o médico. Eu falei: liga. Doutor, minha mulher virou crente. Só acredita nisso? Jogou os remédios fora. Agora está cantando Jesus Cristo, Roberto Carlos. Faz 10 anos que ela está cantando lá dentro. Ele falou: olha, Costinha, crente é bom, mas se jogou os remédios fora, é melhor tu ficar sem remédio e crente. Mas ela não para de falar com Deus. O médico falou: mas não tem problema, Costinha. O problema é quando Deus responde. Ele falou: já respondeu. Mas ela teve uma visão. Não, ele telefonou aqui em casa. Aí o médico falou: então o estado é grave. Nunca vi isso, Costinha. Deus telefonou. Ela falou com Deus, bateu o maior papo. Conversou com ela. Mas como é que ele sabia o telefone da minha casa? Não sei. O que é que passou para ele? E ela ficou desse jeito, não sai do quarto. Deixa ela lá, amanhã traz ela aqui. Falou: se ela deixar, né? Hora do jantar, irmãos. Já estava umas 7 horas no quarto. Jesus Cristo, só chorava. Na hora do jantar, os empregados colocaram a mesa. Vamos comer. Na hora que vai pôr o garfo, ela gritou: ninguém come que eu vou orar. Sou crente agora. Eu estava lendo a Bíblia, Jesus dava graça, eu vou dar graça também. 1h30 dando graça. Sem brincadeira, só pela salada de tomate foi 40 minutos. Ela orou por quem plantou, pela chuva, pelos bichinhos que passaram ali, quem comprou, quem lavou, quem cortou, tudo. Meu pai falava baixinho pra mim: ainda falta o arroz, feijão. Alexandre, isso não vai acabar nunca. E ela orava. Aí passou pro feijão, ela olhava a lata de feijão, falava: feijão, começava a chorar. Eu te abençoo, Jesus te ama tanto, você foi plantado, colhido, vai nos alimentar e vai embora, irmãos, e vai. De vez em quando eu falava amém, ela: amém nada, eu tô orando. Curva a cabeça aí. Depois de 1h30 ela falou: pode comer. Eu não vou comer que estou de jejum. E voltou pro quarto. Tá tudo abençoado. Vocês podem comer. No dia seguinte, hora do almoço, meu pai falou: come rápido, porque tua mãe vai descobrir. Vai você para um quarto, você se enfia no banheiro, porque a hora que ela sair, ela vai ficar perdida. Mas na hora certa, minha mãe invadiu a cozinha, falou: vou orar de novo. Meu pai falou: pela salada você orou ontem, ora pelo resto. Você já foi. Sobrou de ontem, não precisa orar mais não. Mais 2 horas orando. Meu pai tinha 9 empregados. Minha mãe ganhou os 9 para Jesus em 1 minuto. Sabe como? Colocou os 9 na frente dela e falou assim: vocês estão sabendo que eu sou crente agora, né? Os empregados morriam de medo dela. Falou: porque o negócio é o seguinte: quem não for crente está despedido. Os 9 levantou a mão aceitando Jesus. Tudo crente. Quem quer aceitar Jesus? Os 9. Eu quero. Deu uma Bíblia para cada um. Falou: olha, se não quiser rua. Não, eu quero.
Lá fora o motorista do meu pai bebia de cair no chão. Lá dentro, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Aí minha mãe falou: Alexandre, eu telefonei para os crentes. E eles vão vir aqui depois da manhã. E falaram que vão pegar você. Os crentes vieram no dia seguinte, mas lotou minha casa de crente. Mas tinha crente de todo jeito, tipo e forma. Tinha irmão com cabelo até o pé, outro quase careca. Tinha cristão da Batista, tinha cristão da Universal, do Reino de Deus, tinha crente da Assembleia de Deus, Deus é amor. Porque um dia eu disse para Deus: Deus, sou da comunidade. Eu falei: Deus, quantos da comunidade está no céu? Ele falou: nenhum. Eu falei: misericórdia. E da Universal, nenhum também. Batista, tem nenhum. Porque aqui só tem lavado e remido pelo sangue do meu filho. Denominação é com vocês, aqui em cima não existe isso. Lotou de crente, tinha crente com pandeiro, saxofone, violão, tudo. E eu fui pro meu quarto e comecei a acender vela. Eu tinha um congar no quarto, tinha um altar pro santo. Chamei, eu tinha um espírito que eu recebia chamado Ogum Maré, que é o amante da Iemanjá. É o Ogum da praia. Tem o Ogum do mar, tem o Ogum da praia, tem o Ogum da floresta, tem o Oxóssi da floresta, e aí por aí vai. Eu recebi o da praia, e junto com ele vinha uns 20. E eu comecei a acender vela e chamar os guias, mas não baixaram mais nada. Porque eu descobri naquela noite que quando Jesus entra pela porta da frente, o diabo sai pela janela do fundo. Não pode contra Jesus. E eu me lembro que uma hora eu vi os crentes começaram a cantar. E crente gosta de cantar, não? Como canta crente? A minha esposa que fala que toda igreja que eu vou, no final, eu peço para tocar um louvor. Aí eu começo a cantar junto, os irmãos do louvor se olham com pena de mim, sabe? Minha voz é ruim demais. Mas deve ter um filtro no céu. Chega filtrado, graças a Deus. Deus deve ter 24 canais. Qualquer um fica com voz bonita perto dele. Olha, amados, uma hora eu falei assim: bom, eu já tenho uma ideia. Eu saio pela cozinha, desço as escadas, caio no outro apartamento, lá ninguém vai me pegar. Abri a porta, quando eu tô saindo, o pastor tá saindo do banheiro, que o banheiro era do lado, saindo com a biblinha dele. O pastor Almir Guimarães, que já esteve aqui. De cara eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. E o Almir é fogo puro, viu? E ele apontou o dedo pra mim e falou: hoje você vai ser crente. Eu falei: pastor, eu não gosto de crente não. Ele falou: ah, mas hoje você vai ser crente, porque Deus está me falando que tem uma obra na tua vida. Aleluia. Eu falei: na minha? Mas já começou a obra faz tempo, eu sou quase pai de santo, você não está me reconhecendo não. Ele falou: não, você vai ter um encontro com o Senhor Jesus hoje. Entrou no meu quarto com um saco de 40 litros, quebrou as imagens todas. Eu falei para ele: você está perdido, viu? Porque olha, algum maré vai te pegar. Eu estava de bermuda, ele falou: põe uma calça que eu vou te levar para minha igreja. Entro no meu carro com o pastor. Quando estou subindo a favela da Rocinha, eu falei: só não é um sequestrador não, né? Meio da favela. Chegou na porta da igreja dele, uma igreja pobrezinha. Naquele tempo o chão era pó de serragem, uns banquinhos, e lá na frente o púlpito. E ele olhou para mim e falou: irmão, você vai entrar na minha igreja sozinho, porque Deus não arromba o seu coração, Ele bate. Eu vou entrar primeiro, você vai ficar na porta, porque a hora que você entrar, você vai ter um encontro com Ele. E me deixou lá na porta. Eu falei: mas que pastor sem educação? Entrou, me deixou aqui sozinho. Eu sou rico, bem vestido, vou vou tropeçar nesse pó de serragem, vai sujar tudo. Falou: eu vou ser crente nada. Virei as costas, quando eu tô saindo, aparece algum maré. Falou para mim: olha, se você entrar aí, você morre. Eu falei: agora você aparece. Lá em casa eu te chamei, você sumiu. Agora você vem. Pois se você quiser entrar, você entra. Eu vou entrar. Já fui entrando. E as irmãs estavam de joelhos. E quando eu entrei, quando eu estava no meio do corredor, eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Eu conhecia as vozes dos espíritos todos. Pai Joaquim, seja Exu, seja Orixá, conhecia a voz deles. Mas aquela voz que falou comigo naquela noite eu não conhecia. E a voz falou uma coisa só. Ela disse: o meu nome é Jesus.
Agora, o que mais impressionou, irmãos, foi que pela primeira vez eu não fui chamado de cavalo. Pela primeira vez Deus me chamou pelo meu nome. Deus me disse: Alexandre, eu tenho uma obra na sua vida. E a voz era doce e ao mesmo tempo com uma autoridade que eu caí no meio de pó de serragem, com a minha cara afundou no pó de serragem. Eu já não estava importando se eu ia comer aquele pó, se a minha roupa estava suja. Eu estava importando é que aquela voz estava falando comigo. E aquela voz disse: Alexandre, eu tenho uma obra na tua vida. E eu quero começar essa obra hoje, se você permitir. Eu só vou entrar no seu coração se você abrir a porta. Você abre a porta para mim? Mas naquelas alturas meu coração já estava escancarado. E ele entrou com a família toda, Pai, Filho e Espírito Santo, e mudou minha vida. E disse mais: olha para trás e vê o Espírito que te chamava de cavalo, que fez a tua mãe tomar sangue. Olha para trás e vê o que eu estou fazendo com ele. E eu olhei para trás, estava aquele espírito chamado Ogumaré, de joelhos caídos, tomando surra de um anjo só do Senhor Jesus. Falei: se um anjo só está dando uma surra nele, imagina Jesus, é todo poderoso, você é de Jesus. Oh, aleluia. Quando eu cheguei na minha casa, eu disse só uma coisa pro meu pai: minha mãe ora no almoço, eu oro no jantar. Meu pai falou: você é crente também? Eu falei: sou. Aí falaram para mim: Alexandre, você precisa do batismo do Espírito Santo. Eu vou correr, senão vai virar vigília. Você precisa do batismo do Espírito Santo. Eu falei: o que é isso? Falar em língua. Aí um crente novo convertido, irmão, você falar planta bananeira no meio da Praça da Sé em São Paulo para ser batizado, o crente está lá plantando. O irmãozinho novo convertido falou: você é novo convertido? Eu falei: sou. Ele falou: eu também sou, mas eu descobri um negócio que não tem erro para o batismo. Um negócio, Alexandre, você vai fazer comigo. O negócio é o seguinte: presta atenção. Durante o dia os crentes estão orando, certo ou errado? Certo. Deus está ocupado. Corre aqui, corre lá. A ideia dele. Agora, de noite os crentes dormem. Certo ou errado? Certo. De noite nós vamos achar Deus. Está desocupado. Os crentes estão dormindo. Então vamos fazer assim: você ora às 3 da manhã, que eu oro às 2h30. Eu falei: por que você vai ser primeiro? Então deixa eu ser primeiro. Não, você ora às 3, porque 2h59 eu paro, falo: Deus, agora o Alexandre vai começar. E ele vai correr para você. Olha a ideia de gênio dele. 3 da manhã eu colocava um sono, irmãos. Eu falava: Deus, os crentes estão todos dormindo, que eu estou morrendo de sono, eu vou orar agora. Deus deve estar vazio aí. E não imaginava que no Japão está todo mundo acordado, na Europa também. E estou lá orando, 3 da manhã, um mês, irmãos, orando. Aí eu comecei a variar a hora. Eu falei: deve ter algum crente me passando para trás. 4 da manhã, 3h30, 15 para as 4. Falei: uma hora eu pego Deus. Um dia eu senti que o fogo ia descer. Eu falei: hoje vai, Deus, obrigado, eu preciso do batismo do Espírito Santo. Quando o fogo está descendo, que eu estou quase falando em língua, minha empregada bateu na porta. A minha empregada chamava Elza, que eu carinhosamente apelidei de Ted, terror das empregadas domésticas, porque ela tomava álcool de cozinha com limão, álcool Zulu. Não sei nem se existe Zulu aqui em Belo Horizonte, mas lá em São Paulo tinha Zulu. Ela bateu, falou: Alexandre, eu acordei, ouvi você orando, posso orar com você? Eu falei: Ted, você está bêbada. E mais que bêbada, você está endemoniada, porque eu estava quase recebendo o batismo, Ted. Um mês que eu estou pedindo. No momento certo, errado, você bateu a porta. Você vai para dentro do banheiro, tinha uma suíte, você vai ficar trancafiada lá, Ted. Agora, se você me abrir a boca, o Espírito Santo não descer hoje, eu vou te amarrar aí. A Ted entrou no banheiro, dobrou o joelho. 1 minuto, Deus batizou ela no Espírito Santo. Falei: não é possível. Falei: isso deve ser o álcool Zulu, estou aqui há um mês. Essa mulher dobra o joelho, Deus batiza, não é possível isso. Meia hora ela falando em língua e eu com o braço cruzado, bravo. Falei: deixa ela acabar de falar com ela, não é possível. Deus, o que é isso, Deus? 1 mês que eu estou pedindo? Não. Aí ela terminou chorando, limpou as lágrimas, levantou, já levantou toda metida. Falou: fui batizada. Falei: eu vi. Ela disse: primeira vez que eu oro. Rapidinho. Você está 1 mês aí perdendo a noite, sono.
Eu falei, mas Ted? Ela falou, Ted não, irmã Elza. Sou crente agora, Alexandre. E tem uma coisa, Deus falou que só vai batizar você se eu orar. E eu tô com muito sono, não vou orar. E já foi saindo. Falei, Ted, por favor. Irmã Elza. E ela orou por mim, fui eu batizado, ficou eu e ela até de manhã falando em língua estranha. O fogo de Deus nos visitou. Eu dei uma Bíblia para ela de presente. Eu dei uma Bíblia. Vocês que ganharam uma Bíblia hoje, não faça isso que eu vou falar que ela fazia. Ela ganhou uma Bíblia. Aí ela tinha uma mania que era a seguinte: ela pegava a Bíblia assim e jogava no colchão dela. Pluf, então onde caísse aberta era Deus falando com ela. Todo dia. Um dia caiu no texto que eu li hoje. Moisés tomou do óleo da unção e ungiu Arão. Um dia eu estou almoçando com meu pai e minha mãe. Vejo até de passar com uma jarra. Falei, uma jarra? Mas quem pediu água? Mas dentro da jarra, uma cor... Bom, 4,5 litros de azeite dentro da jarra. E ela vai para trás do meu pai. Finge que aqui é a cabeça do meu pai. Com a jarra. Aí eu falei, ai. Falei, Ted. Aí eu falei, Ted, pelo amor de Deus, Ted, meu pai vai matar você. Ela só falava assim, tá na Bíblia. Tá lá na Bíblia. Eu vou ungir a boca dele. Fala muito palavrão, Alexandre. Chega. Hoje ele vai salvar. Eu falei, mas não é assim, Ted. Isso foi Moisés que fez. Ela falou, não, mas Deus falou para me fazer igual. Virou os 4 litros de azeite na cabeça do meu pai. Ó, irmãos, olha. E ainda gritou no ouvido do meu pai, sai, capeta. Não. Meu pai voou na garganta dela e disse, o único capeta da minha vida é você que eu vou matar hoje. Vou me livrar hoje, Ted. Vou fazer um favor à humanidade te matando, Ted. Aí meu pai falou assim, Alexandre, arranca aquela página que Jesus cuspiu no chão, que eu já li que tem lá. Arranca, porque se ela cuspir em mim, eu mato ela. Aí não tem jeito. O pai de santo ligou para minha casa e falou assim, é verdade que vocês estão seguindo o homem da cruz? Eu falei, Jesus, o nome dele. Estão seguindo. Então vocês vão morrer. Eu falei, você está perdendo tempo, porque a chave da morte nem está na mão mais do diabo. Você está esquecido, faz 2000 anos que Jesus tomou. O diabo só te mata se Jesus quiser, e ele nunca quer, porque o filho dele só morre na hora que ele quiser. Ele falou, então é o seguinte, o apartamento que o diabo deu para o seu pai, ele quer de volta. Eu falei, mas a escritura diz que está no nome do meu pai, então está no nome do diabo. Então é do meu pai. Então você se prepara. A minha casa, quem assistiu um filme chamado Poltergeist aqui? De Steven Spielberg. Eu tive um... Poltergeist, irmãos, é um fenômeno que é objetos que se movem. É um fenômeno paranormal que existe demais nos Estados Unidos. Eu tive um poltergeist na minha casa. Quadros voavam de uma parede a outra. Cadeira se arrastava. Você está comendo, a cadeira vai passeando no meio da sala. O meu prédio, ninguém entrava de medo. Se for ao Rio de Janeiro, você vai saber. Lá na Gávea, Marquês de São Vicente, 1705. Cobertura. Até hoje, eles devem ter medo do que aconteceu naquele apartamento. Você acordar de manhã e ter 500 baratas no teu corpo. Ou você levantar de madrugada para ir ao banheiro, tomar água, ter 10 morcegos pendurados no teto da minha sala. O diabo disse, vocês vão largar Jesus. Eu falei, pode mandar rinoceronte, girafa, o que você quiser, mas de Jesus eu não largo não. Aí ele disse, então você vai morrer. Um dia eu estou voltando do culto, meu carro se desgovernou, entrei num poste a mais de 100 km por hora. Tive o meu rosto, entrou no retrovisor do carro. Quem quiser ver depois a minha vista, terá o prazer. Eu tenho prazer em mostrar. Porque a minha vista cortou em 3 partes e ficou pendurada aqui embaixo. E todo o meu rosto, eu tive cortes profundos demais. Fui levado para um hospital, o médico disse, não dá para operar, Costinha. Manda para um outro cirurgião. Eu fui ser operado às 4 da manhã, já tinha começado um processo de tétano, quase morri. A cirurgia ia demorar algumas horas, demorou quase 9 horas. O médico teve que parar tudo
Porque ele olhou para mim quando eu estava indo para a cirurgia e disse: eu vou arrancar a tua vista direita fora. Eu arranquei minha camisa, pus minha vista no buraco e tapei. O médico disse: a sua vista não tem mais jeito, agora o seu rosto está pior, está tudo cortado, Alexandre. Eu não sei como você não morreu. E sabe, queridos, a cirurgia demorou quase 9 horas, porque quando terminou a cirurgia, ele descobriu que a minha vista, ele não arrancou a vista, mas ele arrancou o globo ocular, um pedaço do cristalino, um pedaço mais de 50% da minha íris, arrancou um pedaço da minha retina, e ele descobriu que a minha vista estava lá atrás. Aí operou tudo de novo, pôs uma bolsa de ar e estufou a vista, e deu 45 pontos dentro da minha vista. Agora o meu rosto foi pior. Ele falou para mim: da sua boca até a sua testa nós demos 100 pontos. E você nunca mais vai ter um rosto normal, a não ser que passe por umas 5 cirurgias plásticas. E eu fui para casa. Esse é o Frankenstein, todo enfaixado. Um dia eu estou lendo a Bíblia. Eu estava deitado, não podia tomar banho. Minha mãe que me dava banho na cama, porque eu não podia espirrar, senão os pontos da vista estouravam. Não podia ficar gripado, não podia me levantar, não podia nada. E um dia eu estou lendo essa palavra aqui, ó. E caiu os meus olhos num texto chamado Isaías 53, e diz assim: pelas suas pisaduras fostes sarados. E Deus me disse: fostes estar no passado, presente e futuro. Eu falei: está no passado. Ele falou: então receba a minha cura agora, meu filho, em nome de Jesus. E a Bíblia que estava segurando na minha mão cai em cima do meu rosto. Eu dei um pulo e dei um grito de uma dor terrível, uma Bíblia Scofield grande. Sou levado para o hospital, o médico tira a atadura. Quando abre minha vista, falou: e agora? Eu falei: agora que eu estou enxergando o senhor. Aleluia. Mas é impossível. Eu falei: mas eu estou enxergando, não posso fazer nada. Chamaram os médicos, fizeram um exame de fundo de olho, falaram: cadê a bolsa de ar que está atrás da vista? Eu falei: o senhor colocou, não sabe, eu que não sei. A Bíblia caiu em cima de mim, eu voltei a enxergar, doutor. Aleluia. Vai para casa, volta amanhã. Voltei no dia seguinte, ele tirou os pontos. 10 médicos me examinaram. Tudo que você puder fazer de exame eu fiz naquele dia. Ele falou: mas é impossível você enxergar. Falei: é verdade, mas a Bíblia diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu fui sarado. Vai para casa, daqui a uma semana você volta. Tirou os pontos do rosto, falou: nós vamos marcar a cirurgia plástica primeiro para daqui a 10 dias. Está me esperando até hoje, faz 11 anos, porque o mesmo Deus que operou meu olho recosturou meu rosto. Não tem marca nenhuma no meu rosto. Quem quiser é só ir na Cruz Vermelha lá no Rio de Janeiro e perguntar pelo paciente Alexandre, filho do Costinha. Eles sabem muito bem o que aconteceu no meu rosto. Não faz muito tempo eu estava no médico, o médico examinou meu olho e falou assim: que pena que você não enxerga. Eu falei: que pena que o senhor não é incrédulo. Eu enxergo. Enxerga como? Tá uma confusão isso aí. Eu falei: eu enxergo no meio da confusão. Quem não tem metade da íris não pode enxergar a luz, porque a íris filtra a luz. Eu enxergo qualquer luz. Aleluia. Os médicos ficaram impressionados porque a minha visão voltou 40%, depois aumentou para 50%, hoje já deve estar nos 80%. E os médicos não entendem como eu enxergo luz, como a minha vista roda para um lado para o outro. Porque se você olhar a minha vista por dentro, você verá que a minha vista tem 3 cores: preto, castanho e azul. A parte azul é um buraco. Você vai ver que não tem nada atrás, é vazada. Os médicos não entendem como eu enxergo, mas eu entendo, e você entende, porque Jesus ressuscitou, e Ele está vivo. E Ele está vivo. Amados, antes de encerrar, eu quero contar uma coisa. Eu vou orar pelos enfermos hoje, não me esqueci não. Eu quero contar uma coisa que Deus tem feito. Eu fui pregar outro dia numa igreja, e uma moça não sabia, não gostava de crente, tinha bronca de crente, bronca de igreja, bronca de tudo. Ela leu tanto livro que achava tão inteligente. Ela era médica e ela achava tão inteligente que ela falava que os crentes são burros. Ela era vizinha de uma igreja, e nesse dia eu fui pregar na igreja. Falaram para ela: doutora, tá o pregador aí, o Alexandre. Ela falou: mas eu não quero saber de pregador. Mas ele é o filho do Costinha. Ah, mas eu era fã do Costinha.
Mas ele vai falar palavrão? Não, ele é crente. Mas será que não vai contar uma piada não? Eu falo, não sei, vai lá para ver, vai. E ela foi médica, mas tinha um problema sério. A filha dela tinha 2 anos e meio. Não andava, não falava, não escutava. Tinha um problema sério nos ossos. Os ossos nasceram ocos. Se ela pisasse no chão, quebrava o osso da perna. Tinha que dormir em colchão d'água. Nasceu com um problema no cérebro. Não falava, não ouvia. Comia papinha. E ela, uma médica, formada médica, não podia fazer nada pela filha. E naquela noite, ela pegou a filha no colo e falou, eu vou lá. Eles vão orar. Ninguém me conhece mesmo. Vestiu uma roupa que não era branca, para não dizer que não era médica. Vergonha. Uma médica no meio dos crentes. E a igreja era bem pobrezinha, estava lotada. Os irmãozinhos de chinelinho havaiana. E lá vai ela, toda bem vestidona. Todo mundo em pé, estava cheio como aqui, só que a igreja era bem pequenininha. E quando ela entrou, eu estava fazendo a seguinte oração: espírito de enfermidade, eu te amarro agora, em nome de Jesus. E ela disse que na hora que ela ouviu isso, ela nem me viu, porque tinha uma multidão na frente dela. A hora que ela ouviu isso, aquela criança deu um pulo e começou a vomitar. E ela ficou apavorada, correu para o hospital. 3 dias aquela criança vomitou. Febre de 41 graus. A mulher queria me processar como charlatão. Falou, vou achar esse menino. Ele jogou uma praga na minha filha. Meu filho que está aqui vomitando. 3 dias. Os colegas de trabalho dela, os médicos, falavam para ela, não tem jeito, seu filho vai morrer. Está vomitando sem parar, febre, tinha convulsão. E ela levou para morrer em casa. Só que 3 dias depois, quando ela acordou, pela primeira vez em 2 anos e meio, aquela criança chamou ela pelo nome. Pela primeira vez em 2 anos e meio, aquela criança andou. Pela primeira vez em 2 anos e meio, aquela criança escutou. E pela primeira vez, aquela criança comeu. Hoje é uma criança completamente normal, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E é isso que Deus pode fazer hoje aqui também. Deus não faz acepção de pessoas. Deus é mais inteligente que nós. Você pode estudar, você pode ler, você pode fazer o que você quiser. Eu sei que há empresários aqui que são ricos. Todo o seu dinheiro para Deus não serve para nada. Deus é tremendo. E Ele está aqui nessa noite. Eu não vou te apresentar uma religião, porque eu já fui atrás da religião, bati em todas as portas. A única vez que eu encontrei uma verdade foi quando Deus telefonou em casa e disse que Jesus era a verdade. E faz 11 anos que eu descobri isso. E faz 11 anos que eu descobri isso. E mais do que isso, há 11 anos a minha vida foi transformada. Hoje eu não bebo sangue. Hoje não amaldiçoo famílias. Hoje eu abençoo famílias. Em nome de Jesus.